Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o velho imbróglio entre dolo eventual e culpa consciente. Essa confusão, gente, que se revela na prática, ela se dá por um único motivo. As pessoas tentam entender esses elementos subjetivos dentro de exemplos que trazem somente elementos objetivos. É isso, gente, que impede ou confunde a identificação do dolo eventual ou da culpa consciente naquela situação fática. Então, gente, para que possamos entender de uma vez por todas a diferença entre os dois, nós temos que primeiro acabar com esse mito de que é possível, dentro de uma estrutura finalista, diferenciar dolo eventual de culpa consciente por meio de casos concretos. Sabe por quê? Porque os exemplos, pessoal, sempre serão passíveis de aplicação de ambos os institutos. E eu vou demonstrar isso aqui para vocês hoje. Assim, pessoal, o que efetivamente vai diferenciar o dolo eventual da culpa consciente é o que passa na cabeça do agente, no seu plano mental, no momento em que ele pratica a conduta proibida. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que devemos deixar bem claro aqui é o recorte que nós vamos fazer, ou seja, o conceito de dolo que nós vamos adotar será o dolo finalista, que é o mais utilizado aqui no Brasil, pela doutrina e pela jurisprudência. O dolo finalista, pessoal, ele caracteriza-se pelo conhecimento e pela vontade. Então, no dolo direto, o agente ele tem a previsibilidade objetiva do resultado e quer que ele aconteça, direcionando assim os meios de execução para a obtenção dessa finalidade específica. Já no dolo eventual, também conhecido aqui como dolo indireto, o agente ele tem a previsibilidade do resultado, não quer diretamente a realização desse resultado, mas ele assume o risco de que esse resultado aconteça. Então, é a assunção do risco que caracteriza o dolo eventual. Em palavras bem chulas, pessoal, o agente ele liga o foda-se para o resultado. Então, o que vai passar na cabeça dele é o seguinte: ok, se eu fizer isso, pode acontecer um resultado danoso, mas quer saber? Farei do mesmo jeito, foda-se. Na culpa consciente, gente, por sua vez, o agente ele tem a previsibilidade do resultado, mas ele acredita piamente que este não acontecerá ou que, chegando a hora, ele vai conseguir evitar esse resultado. E aí, pessoal, quando vem o resultado danoso, ele fala, putz, fudeu, não consegui evitar. Então, no caso concreto, o que passará na cabeça do agente é o seguinte: olha, eu sei que a minha conduta é perigosa, mas eu tenho plena confiança de que nada vai acontecer, ou que eu sou tão bom que conseguirei evitar que esse resultado danoso aconteça. Entenderam os conceitos, pessoal? Então, vamos ao caso concreto. Nele, eu vou mostrar para vocês que em uma mesma situação fática é possível falar tanto em dolo eventual quanto em culpa consciente. E aí, o que vai diferenciar a aplicação de um ou de outro é só o que passou na cabeça do sujeito antes daquele resultado. Então vamos lá. Um atirador de facas ele vai fazer o seu show e para isso ele coloca sua assistente na frente de uma parede de madeira, onde ele vai arremessar essas suas facas. Para deixar esse show mais emocionante, ele coloca uma venda e se põe na direção correta para fazer, para poder atirar essas facas. Quando ele faz o arremesso, ele acerta a sua assistente no coração, matando-a instantaneamente. Nesse caso, gente, foi dolo eventual ou culpa consciente? A resposta é não sei. Por quê? O que passou na cabeça do agente antes do resultado? Como eu falei para vocês, os elementos concretos e objetivos do fato não são suficientes para identificar o elemento subjetivo dentro da teoria finalista. Eles podem até ajudar e penderem para um ou para o outro, mas o que realmente vai dizer se foi dolo eventual ou se foi culpa consciente é o exercício mental do agente que precedeu a conduta delituosa. Então, se ele sabia do risco de matar, já que estava vendado, e o aceitou como possibilidade, não ligando para sua ocorrência, teremos dolo eventual. Em outras palavras, o sujeito ele é indiferente para com esse resultado.
Se esse resultado acontecer, ele fala, ó, foda-se. Nessa mesma situação, se ele sabia do risco, mas acreditou piamente que esse risco não aconteceria, porque ele havia treinado diversas vezes e que ele era bom o suficiente para evitar o resultado, estaremos diante, então, da culpa consciente. E aí, pessoal, quando o resultado acontece, ele fala, putz, fudeu. Esse esquema do foda-se, do fudeu, é bem bobo, mas ele ajuda a lembrar e a diferenciar. Então, aí você pode perguntar, professor, na prática, como que nós vamos saber isso? Então, gente, esse é o grande problema do dolo finalista. Só é possível alcançá-lo com toda certeza perguntando ao agente qual que era o seu âmbito de conhecimento e de vontade acerca do resultado. E aí, com relação a questões de prova, como isso fica? Na prova, gente, o examinador vai ter que externar na questão algum elemento subjetivo caracterizador do dolo ou da culpa. Se ele quiser que seja identificado ali o dolo eventual, ele vai ter que falar em assunção do risco. Se quiser que seja culpa, né, e aí a culpa consciente, vão ter que colocar algo que indique que o sujeito tinha confiança de que o resultado não aconteceria ou que ele conseguiria evitar esse resultado no momento certo. Beleza? Então, eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês e me coloco à disposição para dúvidas. Espero que tenham gostado e até mais.